Quem crê que Deus tem poder para fazer isso também? E se houver mais alguém que está em casa, está passando por momentos difíceis, o milagre de Deus vai alcançar você aí na sua casa. E eu creio que a palavra que vai ser pregada vai fazer efeito aqui e efeito com quem está longe. Quem crê comigo, não, glória a Deus aí. Papai do céu, nós apresentamos agora ao Senhor a vida, meu Deus, da irmã Francilda lá, ó Pai, em Assaré. Meu Pai, eu já orei por ela, agora nós apresentamos a vida dela mais uma vez. Que o Senhor visita ela com um milagre. Ela não tem força, meu Pai, devido à enfermidade para ir para o culto. Mas nós te imploramos, ó Deus, a cura. Queremos, ó Pai, ouvir o testemunho de que ela conseguiu congregar novamente. Meu Deus, eu apresento ao Senhor agora também a vida do irmão Josiel, a vida da sua esposa, pedindo também, ó Pai, um milagre, ó Deus, da cura, o milagre, ó Pai, da libertação, a direção do céu sobre esta família, e todos, ó Pai, que estão nos acompanhando agora, pedimos, ó Deus, que o Senhor visita a irmã Iracema, a irmã Francisca, e outras pessoas, ó Pai, que estão nos vendo, que muitas vezes a gente nem conhece. Meu Deus, com teu milagre, que a palavra que for pregada aqui hoje, surta efeito, meu Deus, de uma maneira especial em nossos corações, que aqui estamos e no coração daquele, ó Pai, que também está em casa, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Amém, graças a Deus. Irmão, está nos honrando com sua visita o irmão Jefferson. Deus abençoe a vida do irmão Jefferson. Irmão Jefferson é de qual ministério? Está sem ministério? Está procurando? E aí, pastor? Achou? Deus abençoe, irmão Jefferson, em nome de Jesus. Está conosco também o preletor, o Elber. Deus abençoe, pode subir. O Elber vai estar ministrando a palavra do Senhor. Se você tiver caneta, papel para anotar, pode anotar alguns conhecimentos da palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos fazer mais uma oração. Aleluia. Vamos estar orando para Deus continuar usando o teu servo, sempre Deus tem usado ele, para ensinar a palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, está aqui o teu servo, o Elber. Pai, em nome de Jesus, queremos aprender de Ti, Deus, através do Teu instrumento. Espírito Santo, que o Senhor venha usá-lo, trazer as Tuas revelações. Deus, venha abrir o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa mente, para aprender mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus eu peço isso e Te agradeço já pela vitória, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Agradeço mais uma vez a Deus por essa oportunidade. Pastor Wilkerson, presbítero Tiago, diácono Jostan, aos que estão me vendo no vídeo aí e aos irmãos aqui presentes, né? É um prazer. Ao Jefferson, um amigo meu que veio hoje aqui. Uma honra estar com você aqui, meu irmão. Glória a Deus por isso. Então, o Tiago me deu um tema aqui, né? Vencendo o medo, baseado na palavra de Deus. Pode sentar, meus irmãos. Vamos fazer mais uma oração, né? Eu sempre tenho o costume de orar, não para desmerecer a oração do presbítero, mas para complementar. A oração não quer demais, né, pastor? Senhor Jesus, nós consagramos a Ti esse ambiente, essa pregação. Ó Deus, que o Teu Espírito, pela Tua misericórdia, me use, ó Pai. Eis-me aqui, o Senhor sabe que eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Que o Senhor seja glorificado. Cativa as nossas mentes a Cristo agora. Cerque esse ambiente com os Teus anjos, com a Tua presença. Abra os nossos ouvidos espirituais, para que a Sua palavra seja semeada, para que a Sua semente seja introduzido, ó Deus, nos corações, no espírito, na alma, na mente.
Que a tua graça flua, ó Deus. Cativa as minhas intenções a Cristo, as minhas motivações. Que o único que seja glorificado aqui seja o Senhor e mais nenhum homem. No nome de Jesus, ó Deus, eu consagro a Ti todo esse processo de pregação. Tudo que envolve o som, tudo que envolve esse momento de pregação da Tua palavra. Está consagrado aos céus, que o céu se faça presente, que o Senhor seja exaltado e glorificado. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Tiago falou que podia ser uma pregação ou uma palestra, né? Então eu fiz uma mescla das duas coisas aí. Então, eu dei esse tema, vencendo o medo baseado na palavra. Vencendo o medo baseado na palavra. Todos nós temos algum medo, ou alguns medos, né? Todos nós passamos por medos na nossa vida, né? E eu queria introduzir dizendo o que é o medo, então. A gente precisa, antes de começar a falar do medo, de como vencer o medo, a gente precisa entender o que é o medo, né? Diante da ciência, o medo, ele é uma emoção, né? O medo é algo natural do ser humano. O medo, ele é uma emoção que prepara o nosso organismo, né, para sobrevivência, para se autopreservar. Eu estudo psicologia, entendo bem disso, né? E na psicologia a gente aprende que o medo, ele é utilizado no nosso organismo para duas funções, luta ou fuga. Então imagina que de repente a gente está aqui, aparece um leão aqui. Então a gente vai se deparar com um leão, isso vai mexer com o nosso organismo vai se preparar para lutar ou para fugir, com o objetivo do quê? Se preservar, né? Sobreviver, preservar o nosso corpo, né? Então, luta ou fuga. Esse é o objetivo positivo do medo nas nossas vidas, né? Porém, a gente também pode usar esse medo de forma deturpada, de forma exagerada, de forma irreal, que é onde é o medo prejudicial para as nossas vidas. E é desse medo que a Bíblia às vezes nos alerta, né? Então, quando a gente vê vários versículos dizendo, não temas, não temas, né? Ele está dizendo desse medo distorcido, não do medo positivo, né? A gente, por exemplo, tem medo de, se estiver num penhasco lá, o nosso organismo vai gerar uma sensação de medo para nos autopreservar, né? Então isso é bom, né? Para a gente não pular e não morrer lá, né? Então tem um lado positivo do medo, né? Mas existe esse outro lado negativo. E esse lado negativo do medo, né? Ele nos aflige, né? A Bíblia mesmo nos alerta dizendo que no mundo nós teremos aflições, né? No mundo nós seremos perseguidos, caluniados, difamados, né? Nós teremos diversas situações que vão entrar em choque com os nossos desejos, com as nossas vontades, e isso vai gerar desconforto, vai gerar medo, né? Então, como lidar com isso? Como vencer isso, né? Então, eu queria dar algumas dicas, né? Claro que não todas, né? Se a gente for falar de medo, a gente vai falar 1 mês, 2 meses, 1 ano, né? 5 anos, 10 anos, uma vida, e vai ter coisas para falar sobre o medo. Mas eu queria deixar para os irmãos algumas coisinhas que eu achei interessante para a gente aprender a combater, para a gente aprender a lidar e ter êxito na vitória contra o medo, né? E Eclesiastes 3 diz assim, não está no telão esse texto, mas ele diz que há tempo de lutar e tempo de viver em paz, né? Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar a respeito do medo é essa questão: esse medo, eu devo entrar nessa guerra com esse medo, ou é um medo que eu não devo lutar com ele, né? Porque há guerras que nós não devemos entrar. Às vezes nós entramos em guerras que não devemos entrar, e aí a gente fica com a mente atribulada, né?
aflita, brigando com medo, que na verdade nós não deveríamos nem estar pensando nele, né? A própria ciência diz que, eu não sei se agora é 70%, 80%, mas é uma porcentagem muito grande dos medos que nós temos. Essa porcentagem, diz os estudos, que são irreais, nunca vai acontecer. E as pessoas adoecem, né? E entram em estado de transtorno mental, problemas mentais, problemas psicológicos, por causa desses medos irreais, que nem vai acontecer, né? E isso gera depressão, gera ansiedade, uma série de problemas mentais, psicológicos e patológicos por causa do medo, né? Por trás da ansiedade, da depressão, das síndromes, das fobias, está o medo, né? E o medo, ele é um vilão muito perigoso, né? É um vilão muito perigoso. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre, primeiro, 3 áreas, né, onde a gente pode identificar a ação do medo, né? Um pouquinho antes, no slide anterior, está escrito a questão espiritual, né? Então, no lado espiritual, existe, no mundo espiritual, a gente aprende na matéria de demonologia, que existe, vamos colocar, 3 atuações das trevas, né? E as trevas assim, são os campeões de utilizar o medo, né? São os profissionais do medo, né? E na demonologia nós aprendemos que existem 3 maneiras que as trevas atacam os filhos da luz, os filhos de Deus, os escolhidos, né? Que é a possessão, né? A possessão, a opressão e a sugestão ou influência. A possessão é especificamente na pessoa que não tem o Espírito Santo. Então, o demônio a possessa essa pessoa, né, controla a mente dela e vai emanando medo, né, florescendo medo na mente dela, né, e leva essa pessoa a se suicidar, a matar outros, né, é uma possessão. Então a pessoa está sendo a habitação de um espírito maligno, é uma possessão, a pessoa está endemoniada e ela precisa do quê? De uma libertação, né? Então, por quê? Nós precisamos primeiro identificar as causas do medo, para depois a gente combater os nossos medos, né? Então, existem diversas causas. Quando a gente fala assim de medo, existem diversas causas, e a gente precisa saber que tipo de medo a gente está lidando. É um medo espiritual? Qual que é a raiz? Qual que é a natureza desse medo? Da onde surge esse medo que me aflige? É um medo real? É um medo irreal? É um medo proveniente do mundo espiritual? É algo psicológico? É uma ansiedade minha? É uma preocupação inexistente? Faz sentido? Realmente está na realidade? Eu estou vivendo isso? Esse medo é real? Então nós temos que aprender a lidar com isso para a gente poder combater e ter êxito na vitória, né? Então a primeira questão do medo espiritual é a possessão. A segunda maneira é a opressão espiritual. E a opressão espiritual, ela acontece constantemente nos filhos da luz, naqueles que são a habitação do Espírito Santo. A opressão espiritual é quando os demônios afligem a mente dos santos, escolhidos de Deus, só que de forma externa, né? A pessoa não está possessa, porque ela é a habitação do Espírito Santo, mas é os famosos dardos inflamados, setas malignas, né? Pensamentos, né? As retaliações espirituais, as batalhas espirituais mentais. Então, essa forma, muito comum na vida de todo cristão, que é a opressão. Então, nós precisamos saber discernir isso para combater com as ferramentas, com as armas, né, do Espírito, para a gente ter êxito diante desses medos. E eu queria dizer para vocês, meus irmãos, que a opressão espiritual é algo comum, né? Jesus falou que no mundo nós teremos aflições, né? E quando nós entramos nessa guerra de Cristo,
Com o tempo a gente vai até calejando, vai começando a acostumar já com essa questão. Mas quanto mais a gente faz para Deus, mais isso acontece. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. Quanto mais a gente serve as pessoas, a gente é usado para abençoar pessoas, na intensidade que a gente se doa para o reino, é a pancada espiritual em forma de opressão, né? Então nós temos que saber lidar, orar, né? Saber discernir os pensamentos que vêm do Espírito nosso, que vem proveniente, né, dos demônios, né? E é isso. Mas fora esses medos, a sugestão não entra muito medo, que é a terceira forma. A sugestão é mais na questão da tentação, né? É quando o demônio vem de forma sutil. Por que você não faz isso aqui? Né? Você pode ganhar um lucro com isso aqui. Então a sugestão ela não trabalha muito com medo, né? Mas a opressão e a possessão utiliza muito do medo. Esse é o lado espiritual, mas existe um outro lado do medo, que é um lado psicológico ou psiquiátrico, que daí vai entrar em desordem emocional, psicológica, né? Então, existem alguns medos que é proveniente de uma alteração orgânica, né? A pessoa, o estresse, viver num ambiente aversivo, né? Isso pode gerar um problema psicológico, uma patologia, e aí precisa ter os cuidados, né? Com o psicólogo, ou, se necessário, se tornou crônico patológico, com o psiquiatra, com as medicações. Então, existem medos que são provenientes de ordem emocional ou psicológica. Então, a gente precisa discernir, porque senão a gente confunde, né? Aí o pastor está lá tentando expulsar o demônio, mas a pessoa não está endemoniada, a pessoa tem um problema, ela precisa tomar um remédio. Ou ao contrário, o psicólogo está tentando lá dopar uma pessoa, mas ela precisa ir num culto de libertação, né? Então, quando a gente identifica isso de forma clara e discerne isso, a gente consegue vir com as soluções, né? Então, outros medos também que fazem parte são os medos reais da vida, né? Esses nos cercam o tempo todo, né? Medos naturais, medos de não conseguir alcançar os sonhos, os objetivos, medo da desestabilidade financeira, né? Medo de não dar conta de fazer tudo que a gente tem que fazer, né? Então todo mundo tem os seus medos, mas o medo ele é muito subjetivo, ele é muito pessoal, né? O que é medo para um pode não ser para você, né? Às vezes uma pessoa tem medo de não conseguir pagar as contas, mas o cara que tem dinheiro ele não tem medo disso, mas ele tem medo de ficar sozinho, por exemplo. Cada um tem os seus medos, o medo é algo subjetivo. E eu queria dizer para vocês que a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar esses medos, identificar os nossos medos, né? Os nossos medos pessoais, subjetivos, né? Para a gente poder lidar com eles. Então, medo da morte, medo de perder alguém, são medos comuns, medos, né, de não conseguir viver os sonhos que nós planejamos, são medos reais, né? Então, a primeira ação que a gente tem que fazer para a gente lidar com êxito com os nossos medos é identificar os medos. O próximo slide está bem claro. Identificar os medos, a origem, a natureza daquilo que está causando medo. Identificar. Então, quando a gente ficar atribulado, com a mente perturbada, aflita, a gente tem que parar, refletir, orar e identificar a raiz, a origem, né? Identificar o medo. Eu estou com medo do quê? Por que eu estou com esse medo? Da onde surgiu esse medo? Né? Posterior à identificação do medo, nós precisamos conhecer o nosso medo. Conhecer o nosso medo significa refletir, pensar, né, de forma racional, minuciosa. É a gente, de forma minuciosa, com um olhar analítico, analisar esse medo, né, para assim a gente criar estratégias para vencer ele. Então, primeiro nós temos que identificar, depois nós temos que conhecer o medo, dialogar com o medo, pensar sobre ele,
né? E a terceira postura que nós temos que fazer é separar os medos. O que é medo do que não é medo. O que é real do que é irreal. Então, fazer aquele filtro, né, dos medos que realmente são reais, dos medos que são coisa da nossa cabeça, né, medos irreais, né, que nunca vão acontecer. E, por último, a quarta postura é combater os medos, né? Então, a gente identifica, a gente conhece, a gente separa, filtra aquilo que as guerras que a gente vai entrar, né, das que não vale a pena, e por fim a gente combate para vencer os medos, né? Essa primeira parte eu sei que não tem muito Bíblia, muita palavra, né? É mais um lado científico mesmo, para a gente poder saber lidar. É um pouquinho do conhecimento da psicologia para ajudar vocês a lidar com medo. Agora eu vou entrar um pouco mais na parte espiritual, né? Então, pensando nisso que a gente está pensando, a primeira decisão que nós temos que ter, né, diante da palavra de Deus para a gente vencer os medos é a seguinte: nós precisamos ter convicção que Deus está conosco. Então, tenha convicção que Deus está com você. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui. Em Salmo 23, 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Por quê? Pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Por que ele não vai temer nem as trevas, nem a morte, nem perigo algum? Porque tu estás comigo. Então nós precisamos ter essa convicção de que Deus está conosco. Você tem essa convicção que Deus está com você? Você entregou sua vida a Jesus, você desceu nas águas, se batizou, mas quando o medo te pega e te põe na parede, você tem essa convicção que Deus está com você? Que Deus é contigo? Então nós precisamos ter essa convicção para a gente combater o medo. E a Bíblia nos diz aqui, que a tua vara e o teu cajado me protegem. Então Deus garante estar conosco e nos proteger dos medos mais absurdos, que é as trevas, a morte e os perigos. Tem medo pior que esse, do que as próprias trevas? As trevas é a fonte do medo. E aqui o salmista está dizendo que ainda que ele esteja andando no vale das trevas, como se ele estivesse dizendo assim, ainda que eu estivesse no inferno, com um monte de potestade, principados, satanás no meio, demônios, eu não teria medo, porque tu estás comigo, porque a presença de Deus nos protege, a presença de um Pai que nos ama, de um Pai amoroso, Ele nos protege, né? Então nós precisamos ter essa convicção. Então não importa o quão ameaçador esteja a circunstância, né? O quão sombrio, né? O quão aterrorizante esteja o que você estiver passando, né? As situações que lhe cercarem, não importa o que você está passando, as aflições, não importa, você tem que ter essa convicção, decidir não temer, é uma decisão, porque em meio a tudo isso, e com tudo isso, Deus também está conosco, no meio disso, né? Deus está conosco, amém, meus irmãos? A segunda postura, antes de eu entrar nessa segunda postura, eu vou falar, eu preparei uma mensagem, né, eu orei a Deus, o Espírito Santo me deu essa mensagem, mas quando eu estava ali na cadeira, Deus me falou, me acrescentou um algo aqui, né? E antes de eu entrar nessa segunda parte, eu queria compartilhar com os irmãos. Diante de todos esses medos que vêm na nossa mente, né? Quando eu estou ministrando aqui, a gente está aprendendo do Espírito Santo, eu estou sendo ministrado pelo Espírito Santo também, né? Primeiro corta para mim isso daqui, né? Mas diante de todos esses medos que nos vêm à mente, será que nós estamos lidando com os medos do Espírito, né? Deus me falou isso aqui, porque, sabe por quê, meus irmãos? Às vezes nós temos medo de muita coisa terrena, né? Medo de ficar sem dinheiro, medo de não conseguir pagar as contas, medo disso.
Mas será que nós temos medo de chegar diante de Deus lá e Deus falar assim: cadê as almas? Cadê as almas que passaram por você? Cadê as pessoas que você teve oportunidade de falar da minha salvação e você não falou, né? Nós não podemos esquecer, meus irmãos, o diabo, ele nos distrai com medos terrenos. Nós não podemos esquecer que nós estamos aqui nessa terra, numa guerra. Nós estamos aqui para salvar almas, porque Deus quer se encontrar com pessoas, porque pessoas que estão condenadas, o inferno é real, assim como o céu é real. Nós somos soldados. A diferença de pastor, presbítero, é só que a linha de frente, mas todos vocês são soldados e estão numa guerra, vocês foram convocados para uma guerra. Então Deus não chamou a gente para ser crente Nutella, Deus chamou a gente para guerrear. Então aflição, tribulação faz parte, a gente está aqui para salvar almas, levar Cristo para as pessoas que precisam de Cristo, né? E esse deveria ser o nosso maior medo, não viver o centro da vontade de Deus, não viver tudo que Deus tem para nós. Será que estamos vivendo tudo que Deus tem para nós? Ou será que as coisas terrenas têm preenchido a nossa mente, aprisionado a nossa mente, né? A Bíblia diz para a gente buscar as coisas do alto, né? Buscar as coisas dos céus, buscar as coisas do alto. A gente às vezes fica muito preso nas coisas terrenas, né? A segunda postura que eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos, é a seguinte: desprenda-se da obsessão pelo fardo. Então, para que você vença o medo, você precisa se desprender da obsessão desse fardo, desse medo, né? Então, a Bíblia diz assim em Salmos 55, 22: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que um justo venha a cair. Olha só a palavra que o salmista usa. Nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus, né? Inspirada e preservada por Deus. Então, cada palavra, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E olha a palavra que é utilizada nesse texto: entregue. Entregue as suas preocupações ao Senhor. Eu lendo esse texto, me veio na mente uma imagem de um carteiro, né? Um carteiro, quando ele vai e entrega a carta, ele entrega a carta, ele deixa a carta com o destinatário, né? Então ele vai e entrega. Quando a gente entrega alguma coisa, eu vou entregar ali uma pizza, por exemplo, o entregador, ele vai, ele entrega a pizza. Ele não amarra uma corda na pizza e fica puxando a pizza de volta, né? Ele entrega, ele se liberta, né? Então nós precisamos aprender a se entregar a Deus, entregar as nossas preocupações. Entregar é deixar lá, né? É falar com Deus e deixar nas mãos dele, falar: ó, Deus, eu já entreguei para o Senhor, entendeu? Orei, está entregue, estou fazendo o que o Salmo diz, estou obedecendo a sua palavra, estou entregando ao Senhor e vou agora descansar nessa promessa que o Senhor vai suster. O Senhor está prometendo: entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá, né? Então nós precisamos entregar, se libertar, né? Deixar o fardo na mão de Deus, levar até Ele as inquietações, né? A dor, o sofrimento, né? E aquietar o coração, deixar o coração quietinho. Aí quando vinha um pensamento ali, não, eu já entreguei para Deus, está na mão dele, né? Aquietar. Isso é crer, é confiar, né? Aquietar a mente, né? Descansar a mente no Senhor, né? A terceira postura que nós temos que ter, a terceira decisão para que nós possamos vencer o medo, né? Vencer os medos das nossas vidas, né? É a seguinte: confie em meio às aflições. Então nós precisamos também, além de ter convicção que Deus está conosco
e além de desprender dessa obsessão pelo medo, pelo fardo, nós precisamos confiar no meio dessas aflições todas. Veja o que o texto diz para a gente aqui, ó. Em Salmos 56:3, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, diz o salmista. Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Ele está dizendo assim, ó, quando eu estiver, não é que ele está pensando, não, ele já está com medo, quando eu estiver com medo, quando o medo jogar a gente na parede, quando as coisas se fechar tudo, e a gente estiver todo sem saída, atribulado, pressionado de tudo quanto é lado, e a gente já estiver com medo, ele diz assim, eu confiarei em ti, eu vou decidir não deixar o medo dominar, não deixar o medo ser centro do coração, ainda que o medo esteja ali, vindo, voltando, tá o medo, não, mas eu vou confiar, eu vou escolher confiar em Deus, Então é possível confiar mesmo em meio ao medo, mesmo em meio ao medo é possível confiarmos em Deus. Então a gente tem que dar um pulo para dentro de nós, olhar para dentro de nós e falar assim, catar o medo ali pelo cangote, falar assim, eu vou confiar em Deus, eu sei que você está aí, mas eu vou decidir confiar em Deus. Então confie em Deus, meus irmãos, no nome de Jesus. Entra para dentro do seu medo, pega ele de frente assim, ó, e diz para ele assim, eu vou confiar em Deus, porque Deus é o meu Senhor, Então diga para o seu medo que você vai confiar em Jesus, que Jesus vai cuidar de tudo, A quarta postura que nós temos que ter para vencer o medo é a seguinte: lembre-se, você tem um pai. Você tem um pai. A palavra de Deus nos diz assim, em Romanos 8:15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então, Deus nos libertou desse espírito da lei, desse espírito aprisionador, desse espírito moralista, que vê Deus como um déspota, vê Deus como um tirano, que fica com um olhar de fogo mirando em todo mundo e fulminando todo mundo o tempo todo. Então, Deus, Jesus, Ele veio nos mostrar que Deus, Ele é Deus sim, Ele é justo, Ele é santo, mas Ele é um Pai, Ele é amoroso, Ele nos criou com amor. Então Jesus veio nos mostrar que Deus, Ele ama os seus filhos. Então para a gente ter uma visão de Deus paternal, Então Deus, Ele é um Pai. Eu não sei qual é a sua história de vida, talvez você não teve um pai presente, ou talvez você teve um pai que fosse um pai carrasco, Então talvez você tenha uma visão de pai deturpada, mas Deus, Ele é um pai amoroso, um pai que cuida dos seus filhos, e a Bíblia nos diz que em Cristo nós somos adotados como filhos, O batismo simboliza um novo nascimento, nós fomos gerados para Deus, nós somos filhos dele, E se Deus é o nosso pai, o Deus Santo, Todo-Poderoso, Ele não vai nos ajudar com os nossos medos, Ele vai nos abandonar no caminho, Então, às vezes a gente cai na tentação de achar que Deus é um sádico, que fica se alegrando com a nossa dor, mas Deus não é isso. Deus, Ele é bom, Deus é amor, As nossas dores, as nossas aflições tem a ver com o pecado, tem a ver com a nossa liberdade, tem a ver com as trevas, mas não com Deus. Deus, Ele é bom, Deus, Ele é amoroso. Ainda que isso aconteça na existência, as nossas escolhas, os nossos pecados, Deus ainda é tão bom que Ele faz isso cooperar para o nosso bem, Ele utiliza o sofrimento, a dor, para nos amadurecer, para nos aperfeiçoar, Então, nós precisamos ter esse entendimento, que nós temos um pai,
Então, quando o medo pegar a gente ali, a gente tem que lembrar, não, peraí, Deus é o meu Pai, eu tenho um Pai celestial que está cuidando de mim, né? Ele vai me dar vitória diante desse medo, né? Por mais que esteja difícil, por mais que eu não vejo solução, por mais que está complicado, eu não consigo ter forças para vencer, Deus vai dar vitória, né? Porque existe um Pai que se importa, né? A ideia do Deus que é Pai é que Ele se importa. Teve uma vez que eu estava no retiro lá em Londrina, com um dos meus pastores lá, e a gente foi tirar uma manhã, né, com Deus. A gente fez um jejum lá na parte da manhã, e aí cada um foi para um canto orar, e era numa chácara lá, né, e eu peguei e fui para o meio do mato, assim, tinha um riacho, um lugar bem bonito. Aí de repente eu peguei e olhei, tinha no meio do mato lá, escondido, tinha um formigueiro assim, umas formiguinhas lá, eu fiquei olhando para aquilo. Aí o Espírito Santo gosta, né, de utilizar a natureza, as coisas, né, para nos ensinar, né. Aí ele falou, tá vendo, Elber, essas formiguinhas aí? Ninguém se importa, ele falou, ninguém nem sabe que elas existem. Você soube porque você veio aqui para esse meio do mato. Ninguém se importa, ninguém nem sabe da existência delas, mas eu as amo e eu cuido delas. Ninguém está vendo, mas eu estou cuidando delas aqui, no meio do mato. E Deus está lá, e elas estão com as casinhas, trabalhando, comendo. E Ele falou assim, eu cuido delas, porque eu as amo. Eu amo a minha criação, né? E se eu amo elas, que estão ali escondidas, tão pequenininhas, né? Quanto mais você, quanto mais a sua família, quanto mais as pessoas, que é o clímax da minha criação, né? Então Deus, Ele me mostrou isso para mostrar o quanto Ele nos ama, né? E aí eu lembrei daquele texto, né, sobre os lírios do campo, que Ele cuida dos lírios do campo, né? Ele veste os lírios do campo, quanto mais a nós, né? Às vezes, irmãos, nós ficamos muito atribulados por besteira, né? Por besteira. A gente fica com a mente atordoada por pouca coisa, né? E as coisas que realmente importam, nós estamos deixando passar. Não estamos nem aí com coisas sérias, coisas que realmente importam. A vida, meus irmãos, é um sopro. Esses dias atrás eu estava jogando bolinha de gude, né? Hoje eu estou aí com 30 anos de idade. Meu Deus, tô com 30, fiz trintou. Jesus amado, né? Esses dias atrás eu estava jogando bola na rua. Minha vida, ó, a vida é essa, não vou dizer bobaginha, né? Mas é essa coisa que a gente nasce, fica velho e daqui a pouco vai para a glória. É um sopro. E o que a gente vai apresentar para Deus, meus irmãos, né? E aí a gente fica preso, carro, casa, não sei o quê. Daqui a pouco a gente vai para a eternidade, né? Jesus veio nos mostrar que tem algo além dessa vidinha, que vai até 80, 90 anos. Jesus nos veio apresentar a vida eterna, né? Então nós estamos aqui em missão para levar mais pessoas para essa eternidade, né? Então nós precisamos amadurecer, né, as nossas preocupações, se importar com coisas realmente que têm importância, e não com coisas que a traça corrói, né, que o tempo leva, porque vai ficar tudo aqui, meus irmãos, vai ficar tudo aqui, e é rápido. A gente vivendo nesse tempo, a gente acha que é muito demorado, é uma vida, né? Mas passa rapidinho, né? Pense nisso. O que você vai apresentar diante de Deus, né? Muitos, por causa da terra, ficaram com o coração tão terreno que a Bíblia nos diz que eles vão chegar diante de Deus e Deus vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais o mal, porque eu nunca te conheci. Muitos vão chegar lá diante de Deus e vão dizer: Senhor, mas eu não fizemos isso, mas não. Ele vai dizer assim: não, vocês fizeram isso com o coração interesseiro, não tinha verdade, as motivações não eram alinhadas com o meu reino, vocês faziam o bem com interesse próprio, egoísta, vocês usavam a minha palavra, usavam as pessoas para si, não tinha verdade, não era alinhado, motivação, amor, né?
glória de Deus, era vocês, era para vocês. Deus vai dizer: apartai-vos de mim. Por quê? Porque ficaram na terra, né? Se ocuparam com os medos e com os desejos terrenos da terra, né? Que nós possamos realmente se importar com aquilo que realmente tem importância, né? A quinta atitude, meus irmãos, que eu queria dividir com vocês hoje, que Deus colocou no meu coração, é a seguinte: ore antes de pensar sozinho, né? Então, Deus nos convidou a ter um relacionamento com Ele, né? Então, a gente precisa pensar junto com Deus, não sozinho, né? Vamos ver o que o texto nos diz aqui, em Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes. Às vezes, irmãos, a gente tenta solucionar o problema sozinho, né? A gente começa a pensar, e os medos vêm, e a gente começa a pensar: vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí a mente fica embananando, fica uma atribulada, e a gente fica dias e dias e dias. Mas sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não dobrou o joelho e não falou com Deus. Quando a gente dobra o joelho e fala com Deus, entrega a Deus, daqui a pouco vem uma solução, né? Então a gente tem que parar de querer resolver as coisas sozinhos, né? De fazer as coisas sozinho. Olha, o texto está dizendo claro aqui, ó: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Se a nossa mente não está guardada em paz, é o que o texto está dizendo, a nossa mente, o nosso coração não está guardada com essa paz que excede todo entendimento, é porque logo nós não levamos em oração e súplicas e ação de graças a Deus. É simples, é o que o texto está dizendo para a gente, ó. Não andem ansiosos. Você pode substituir 100% essa palavra ansiosos por medrosos, né? Porque a ansiedade e o medo está ligado, né? Não andem ansiosos. O que é ansiedade? É o medo do futuro, é o medo do que ainda não aconteceu, né? Medo purinho, medo do que está por vir. Então não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo que te traz ansiedade, medo, pela oração e pelas súplicas e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, ó, quando vocês fizerem isso, é o que o texto está dizendo: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, quando a gente conversa com Deus sobre os nossos medos, a gente tem paz, ainda que esteja o mundo desabando, ainda que, né, seja nãos de Deus a resposta, ainda que nós temos que passar por situações que às vezes a gente tem que passar, tem coisas que a gente tem que suportar, tem que passar, mas quando a gente está junto com Deus nisso, a gente tem paz em meio, né, às aflições, em meio a essas ansiedades, né? Então, essa é uma postura: orar, suplicar. O que é suplicar? Insistir, falar com Deus, insistir, perseverar, né? E depois entregar, né? Não existe esse negócio de ficar o dia inteiro a mesma coisa, atribulado. Aí tem alguma coisa errada, né? A gente pode orar bastante, mas por várias coisas. A gente fica obsessivo, meses, anos, né? Tem que ver se Deus está conduzindo essa oração, né? Se é uma batalha como de Daniel, ou se é a gente que não está confiando, se é a gente que não está se libertando, né? A gente ora, mas sai da oração já não crendo, né? Ora e sai da oração sem fé. Uma vez Deus me disse isso, né? Eu orando, e orava muitas horas, passava madrugadas orando. Aí eu terminava de orar assim, ia para casa, Deus falava assim: muita oração e pouca fé. Deus falou para mim: muita oração e pouca fé. Muita oração me deu, foi um tapa na cara, né? Você orou muito, falou muito comigo, mas você creu que eu vou fazer isso aí que você está falando?
ou amanhã você vai voltar e falar tudo de novo e você não está confiando que eu vou fazer. Aí eu falei, meu Deus, é que bom que Deus responde, né? Quando a gente está buscando, Ele responde. Então é isso, gente. A gente precisa conversar com Deus, né? Conversar e orar. Orar é dialogar, né? Deus é uma pessoa. A gente tem que parar um pouco esse negócio de soberano e eterno Pai, né? Falar com Deus, Jesus. Conversar um pouquinho, né? Sentar ali na cama, bater um papo. Pode ser em pensamento, né? Em voz alta. Mas Deus deseja que nós tenhamos orações em diálogo com Ele, né? Isso gera intimidade, né? Porque se a gente conversa com uma pessoa normal aqui, por que com Deus a gente tem que fazer né? essa coisa toda aqui? Acho que Deus fica olhando e fala, você não está entendendo esse cara, né? Então Deus quer que a gente dialogue com Ele, que Ele é uma pessoa, né? Muito mais inteligente do que as próprias pessoas que a gente conversa, né? Então Ele quer essa intimidade de conversa, de levar a Ele, falar, Deus, eu estou com medo disso. Poxa, Deus, eu estou com medo de acontecer isso. Deixa isso acontecer isso não, né? Me ajuda nisso aqui, Jesus, né? Então, é preciso ter isso, né, com Deus. A sexta atitude que nós precisamos ter é a seguinte: entenda, Deus tem a resposta. Deus tem a resposta para os seus medos, para todos os seus medos. Deus tem uma resposta. Ele tem poder para fazer, Ele pode mudar, Ele é Deus, né? Ele é poderoso. Diz assim o texto de Salmos 34:4: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olha o que a palavra de Deus diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, porque Deus é um Deus de resposta. Deus, Ele responde orações, meus irmãos. Deus, Ele responde. Existe um texto da viúva que diz que ela se dirigia continuamente ao juiz da cidade, um juiz injusto, né? E esse juiz, depois de um tempo da insistência dela, ele atendeu ela e fez justiça a ela. E aí Jesus indaga, dizendo: se um juiz injusto respondeu à insistência dessa mulher, Deus, que é justo, que é amoroso, não vai responder você? Que clama a Ele dia e noite, que busca Ele, que te salvou, que te tirou do mundo, não vai te responder? Deus fala, Jesus fala, né? E Ele diz: mas contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O que Jesus está dizendo? Você crê naquilo que você está pedindo? Naquilo que você está buscando a Deus? Você tem fé? Você aguarda em fé? Seu coração espera em fé que Deus vai agir? Né? Muitas vezes nós não temos fé, irmãos. Às vezes a gente até leva os medos a Deus, mas nós não cremos. Nós não temos um coração cheio de expectativa que Ele vai vir, né? Que Ele vai fazer, né? Esperança em Deus. Deus não frustra aqueles que esperam nele, aqueles que inclinam o seu coração para o trono da graça e diz assim: Deus, eu estou esperando em Ti, Jesus, né? A minha esperança está em Ti, eu coloco a minha esperança em Ti, né? Buscar ao Senhor, busquei o Senhor e Ele me respondeu. Nós temos duas formas base de buscar, que todos nós sabemos, que é a oração e a leitura bíblica. Buscar o Senhor na leitura da palavra ajuda também a gente a acessar os medos. Por quê? Porque a palavra alimenta a alma. Quantas vezes eu não estava atribulado, aí eu fui li um salmo, minha mente ficou em paz, cessou-se os medos, né? Tinha vezes que eu ficava tão atribulado e eu falava: o que está acontecendo? Tem algo errado. Era Jesus mesmo que estava deixando isso acontecer para mim ler mais Bíblia. Que aí quando eu li a Bíblia parecia como... Sabe quando você pega uma terra bem seca e você joga água assim e a plantinha... Era tipo isso, a minha alma estava sedenta, né? O meu espírito queria se alimentar. E eu tentando resolver os medos, os problemas.
E era simples, ler a palavra, se alimentar, alimentar o espírito, né? Então, quantas vezes eu lendo a palavra, Deus agiu em coisas que eu estava orando, eu recebi resposta, eu recebi agir de Deus enquanto eu estava lendo a Bíblia, chegava mensagens, coisas que estavam paralisadas e destravava eu lendo a palavra, né? Eu lendo a palavra. Interessante como que Deus ele faz as coisas. Quando a gente prioriza o reino dele, as coisas dele, ele se importa em cuidar do resto, porque tudo é dele, né? Ele está no controle de tudo. Às vezes a gente está batendo numa coisa de forma errada, né? E ele quer outra coisa, ele quer que a gente faça. Irmãos, nós somos craques em inverter prioridades, craques, né? Craques em inverter prioridade, né? Em dar tempo, energia a coisas que não tem importância. E aquilo que é prioridade, a gente vai deixando de lado, a gente vai procrastinando. Não, amanhã eu faço. Quando a gente percebe, a gente inverteu tudo, está priorizando coisa que não tem nada a ver, né? E o diabo é craque também em colocar essas coisas para nos distrair. Então nós temos que ter uma vida de oração e de discernimento, né? Opa, peraí, eu estou dando muito tempo a isso, peraí, né? Normalmente quando a gente está muito atribulado com medos, tem alguma coisa errada, que Jesus nos chamou para ter paz, né? Há momentos que a gente vai ter guerra, isso é normal, mas temos que parar e pensar, por que eu estou com tanto medo assim, né? Será que isso não sinaliza que algo está errado, né? Que algo está errado? Então nós precisamos entender os sinais de Deus, né? Os sinais de Deus. A última postura, sétima e última postura que eu queria dividir com os irmãos, né? Conforme o tema, vencendo o medo, baseado na palavra, né? É a seguinte: espere a ajuda do seu Deus. Espere a ajuda dele. Olha o que o texto diz em Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. É uma promessa de Deus para os seus filhos. Não foi só para Isaías, meus irmãos. Isaías já está na glória. Agora o tempo é nosso, né? Então essa palavra é viva e eficaz para os dias de hoje. Então você pode se colocar no lugar de Isaías e tomar posse dessa palavra, né? Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Então Deus, ele é nosso Pai e ele é nosso Deus. Isso denota que ele é o Todo-Poderoso, que ele tem controle de tudo, né? Imagina ser amigo de Deus, né? Imagina ser amigo de Deus. Nós somos amigos e filhos de Deus, né? Nós precisamos descansar mais nessa verdade, né? Nessa verdade do nosso relacionamento com Deus. Então ele diz aqui: eu fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então Deus promete nos fortalecer e nos ajudar diante daquilo que se coloca na nossa frente como gerador de medo. Ele promete ajuda, ele promete o fortalecimento, né? Então projete sua esperança no agir de Deus, né? Então diga para você mesmo: eu vou esperar no Senhor, eu não vou ser dominado pelo medo, né? Eu vou colocar a minha espera no Senhor. Lembra a Deus todos os dias: Deus, eu estou te esperando aqui. Senhor, hoje é um ótimo dia. Tem vezes que eu acordo assim e falo: Senhor, o sol está bonito, né? Eu vou ali. Está um ótimo dia para o Senhor fazer um milagre ali naquilo ali, né? A gente tem que lembrar a Deus: ó Deus, está um bom dia para o Senhor responder minha oração. O Senhor não acha não? Né? Insistir com Deus, lembrar a Deus que a sua espera está nele, né? Deus é bom, meus irmãos. Deus é amor, né? E como diz a linda canção e o texto, né, que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Por quê? Porque Deus é amor, né?
Então, aquele que vive constantemente em medo, não foi aperfeiçoado na verdade que ele foi amado, nessa verdade que na cruz Cristo o amou, Cristo morreu por ele em amor. Deus é tão amor que nos amou ainda nós pecadores, falhos. Nós não prestamos, irmãos, nós somos falhos, mas a questão não é nossa, a questão é que Deus é amor e Ele nos amou, e Ele decidiu nos perdoar, né? Então, quando nós descansamos nessa verdade, que Ele nos amou, que Ele nos ama, a coisa que o diabo mais ataca na nossa vida, uma das coisas mais que o diabo mais ataca nas nossas vidas, é nessa questão de fazer nós cremos que Deus não nos ama, por causa das nossas falhas, por causa dos nossos pecados, por causa das circunstâncias que nos cercam. Ele quer minar em nós essa certeza de que nós somos amados por Deus, né? Mas nós somos amados por Deus, nós somos filhos de Deus. Então descanse nessa verdade que Deus te ama do jeito que você é, né? Por mais que você tenha falhas, pecados, Ele te ama, né? Ele sabe dos seus pecados, mas Ele te amou e continua te amando, né? Descanse no amor de Deus e com isso lance para fora todos os seus medos, né? No nome de Jesus. Meus irmãos, obrigado pela oportunidade. Obrigado, pastores. Deus abençoe. Graças a Deus, palavra abençoada, aprendemos bastante. Se você tiver aquele momento de medo, entra de novo, assiste e escuta os vídeos, né? Não somente hoje, mas todos os vídeos que foram das outras quintas-feiras que falaram sobre o medo, e você vai vencer esse medo em nome de Jesus. Eu não sei se em nosso meio existe ainda pessoas que não entregou o caminho para o Senhor Jesus. Mas hoje é o tempo oportuno. Nós aprendemos sobre isso. Para você entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, e Ele vai fazer tudo. Mas hoje é o momento oportuno. Se existe alguém aqui, ou alguém na internet, do outro lado, e quer entregar a sua vida na mão de Jesus, esse é o momento oportuno. Se existe alguém aqui, pode vir aqui na frente. O pastor irá orar por você. Se existe alguém pela internet, pode mandar uma mensagem. Nós também iremos orar por vocês. Em nome de Jesus. Mas não deixe de fazer isso. Entregar a sua vida para o Senhor Jesus. O tempo na terra está acabando. Jesus está voltando para levar a sua igreja. Este é o seu momento. Quem sabe, pode ser a sua última oportunidade. Nós não sabemos. Só Deus sabe. Então aproveite esse momento. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Amém?